dia! Bem-vindos a mais uma aula! Hoje vamos ver o capítulo 14 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Mas antes, se inscreva no meu canal Yuri Gregory, compartilhe esse conteúdo, comente o que achar e divulgue para outras pessoas. Vamos em frente! Capítulo 14. Menos a forma de governo da Igreja, baseado na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. 1. Organização. A doutrina ensina que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é uma organização divina, cuja única cabeça é o próprio Cristo. Não segue um modelo hierárquico centralizado de poder humano, mas sim autonomia e interdependência. Cada igreja local é independente para gerir seus próprios assuntos, mas mantém comunhão e cooperação com as demais dentro dos princípios bíblicos. O governo não é democrático no sentido humano, nem ditatorial. Fundamenta-se na direção do Espírito Santo, na palavra de Deus e na participação dos membros. A autoridade não vem de cargos, mas da fidelidade à doutrina e ao exemplo de vida. A organização existe para preservar a pureza da fé, manter a ordem e promover a obra do reino. Jus. O ministério da Igreja. O ministério é uma instituição estabelecida por Cristo para servir e edificar os santos. Não é um cargo de honra ou poder, mas uma vocação e serviço. A declaração ensina que todos os chamados ao ministério devem ser escolhidos por Deus, aprovados pela igreja local e reconhecidos pelas convenções. O ministério tem como finalidade pregar o evangelho, ensinar a doutrina, pastorear os fiéis, celebrar os cultos e ordenanças e zelar pela disciplina da igreja. Todos os que exercem o ministério estão sujeitos à palavra de Deus e à avaliação espiritual da comunidade de fé. 3. Pastores e evangelistas. Pastores são os obreiros chamados para cuidar do rebanho, ensinar, aconselhar e zelar pela vida espiritual dos crentes. São responsáveis pela doutrina e pela direção espiritual da igreja local. Devem cumprir os requisitos morais e espirituais descritos nas Escrituras. Evangelistas têm como chamado especial proclamar o evangelho a quem ainda não conhece a Cristo, levando a mensagem de salvação a novos campos e auxiliando na fundação de novas igrejas. Complementam a obra do pastor, focando na expansão do reino. Ambos são reconhecidos pela igreja e devem viver de forma digna do evangelho, servindo com humildade e amor. 4. Os presbíteros. Os presbíteros são homens de maturidade espiritual, respeitados e aprovados pela igreja. Participam da direção espiritual e administrativa, auxiliando os pastores na tomada de decisões, na guarda da doutrina e no cuidado com os membros. Não ocupam um cargo de comando absoluto, mas sim de cooperação e aconselhamento. Sua função é baseada no exemplo bíblico dos apóstolos e na orientação de Tito para que designasse presbíteros em cada cidade. Devem ser irrepreensíveis, amantes do bem, sóbrios e fiéis à palavra. 5. Os diáconos. Os diáconos são escolhidos para auxiliar no serviço prático e administrativo, liberando os pastores e presbíteros para dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. São responsáveis por tarefas como a distribuição de auxílios aos necessitados, a organização dos bens da igreja e o apoio nos trabalhos práticos. Assim como os demais, devem cumprir requisitos de integridade, fé e testemunho. É um ministério de serviço, que reflete o coração de Cristo que veio para servir e não para ser servido. 6. Os cooperadores. São irmãos e irmãs aprovados pela igreja que colaboram voluntariamente em diferentes áreas da obra: ensino, música, recepção, trabalho com crianças, jovens, entre outros. Não ocupam cargos oficiais de governo, mas são fundamentais para o funcionamento e crescimento da igreja. Sua colaboração é movida pelo amor e pela gratidão a Deus. A declaração valoriza a participação de todos os membros, pois cada um tem um dom e uma função no corpo de Cristo. Conclusão. O capítulo 14 nos mostra que o governo da igreja não segue modelos humanos, mas a orientação bíblica. Cristo é a cabeça, e todos os cargos existem para servir e edificar. Não há lugar para autoritarismo ou busca de poder, mas sim para o exercício da responsabilidade com humildade, fidelidade e comunhão. Cada função, pastor, evangelista, presbítero, diácono ou cooperador, é importante e necessária para que a igreja cumpra sua missão. Tudo deve ser feito com respeito à doutrina, à direção do Espírito Santo e ao bem-estar do povo de Deus. E não se esqueçam, se inscrevam no canal Yuri Gregory, compartilhem essa aula com seus irmãos e amigos, deixem seu comentário e até a próxima lição.
Que Deus abençoe a todos.